Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Summer Pockets. E como sempre eu vou resumir e explicar alguma rota de alguma garota. E nesse vídeo eu vou falar sobre a Ao Sorakado. E para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E galera, antes de eu entrar no assunto principal do vídeo, só aquele pedido rápido. Se você gosta de Summer Pockets e se você quer apoiar o nosso trabalho, deixa um like aqui e um hypar porque ajuda demais. Principalmente quando eu falo de animes que não são tão hypados, tão famosos, como é o caso de Summer Pockets. Então, se puder me dar essa ajuda, meu muito obrigado. Mas agora vamos para a história. E como eu disse, nesse vídeo vai ser a história da Ao. E também vale fazer uma constatação, porque quem conhece Summer Pockets ou acompanha aqui os meus vídeos, sabe que os outros arcos das outras garotas foram muito confusos, difíceis de entender de forma geral e razoavelmente ou até muito tristes. Já esse arco agora, o da Ao, eu achei bem mais fácil de entender. Eu acho que não exige grandes resumos ou não teve grandes problemas. E também o final dele foi um pouco mais tranquilo e um pouco mais bonitinho do que os outros, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a história da Ao Sorakado. E como sempre, o anime corta e volta para o momento que o protagonista, no caso o Hairi, chega na ilha. E nesse arco agora, já que não tem a Kamome e também não tem a Tsumugi, ele dá mais atenção para a Ao, que é aquela garota que ele sempre encontra dormindo numa árvore, encostada num tronco. Porque sim, aquela garota só dorme. Então o Hairi se aproxima mais da Ao e durante a convivência, ele percebe que ela tá sempre sonolenta e ela até conta pra ele que ela tem uma função, como se fosse uma função de família, algum dever que ela pegou pra ela mesma e estava cumprindo, que é um dever dos Sorakado, que é a família dela. E aí, em uma noite que o protagonista estava lá, ele viu a montanha, que ela dizia que era uma montanha sagrada da ilha, ele viu naquela montanha uma luz. E aí ele não se aguentou de curiosidade e foi lá. Falou, eu vou me meter lá e vou ver o que está acontecendo. Mesmo com a Ao dizendo que não era bom ele entrar naquela floresta, naquela montanha. E quando ele foi lá, ele viu a própria Ao com uma roupa muito bonita. Ela fica muito bonita com a roupa, dá uma olhada aí. Não tem como você falar que é mentira. Só que o que mais chamou a atenção do protagonista não foi a Ao, por incrível que pareça, e sim uma borboleta que, além dela ser meio colorida, ela emitia um brilho muito estranho. E para quem já prestou o mínimo de atenção, sabe que essas borboletas foram muito importantes tanto na história da Tsumugi, lá naquela torre que ela ficou presa, que tinha um local que tinha um monte dessas borboletas, assim como também na história da Kamome, né? Vocês vão lembrar que tem uma hora até que a Kamome vira uma borboleta. Então, essas borboletas são uma coisa recorrente naquela ilha. E quando ele viu essa borboleta, ele se distraiu, acabou fazendo um barulho e a Ao viu ele. Aí ela até falou, quem tá aí? E aí ele apareceu. E aí ele começou a se perguntar o que é essa borboleta. Ele não entendia nada. Só que o protagonista decide não fazer muitas perguntas nesse momento, e aí tanto ele como a Ao vão para suas respectivas casas. Mas no dia seguinte eles se encontram e esse assunto volta à mesa, volta à tona. E aí a Ao, de uma forma muito mequetrefe, muito tosca, tenta mentir falando que ela estava em casa, que o que ele teve foi uma alucinação. Uma mentira muito porca que obviamente ele não acreditou, mas ela reforçou mais uma vez. Cara, você não deve entrar lá, é muito perigoso. Mas como todo bom teimosão, e eu até entendo ele pensa assim, cara, tem uma garota que ele já tinha uma amizade indo sozinha para uma montanha onde ela me diz que é perigoso. Então como deixar essa pessoa ir sozinha? Então ele resolve de novo ir para a montanha. Só que o perigo está exatamente na falta de conhecimento dele. Por quê? Porque ele viu uma outra dessas borboletas, que tem um nome muito bizarro que eles botaram no anime, que no jogo normalmente eles usam um outro termo, se eu não estou enganado. Mas ele viu aquela outra borboleta. E aí ele resolveu tocar. Só que ele começou aí, nesse momento ele começou a entender o que são essas borboletas. Que essas borboletas possuem, na verdade elas são fragmentos de memórias que não conseguiram sair do nosso mundo, que estão presas. E isso mostra mais uma vez que aquela Kamome do passado era meio que só os pensamentos dela, né? Não tinha como ela ser de carne e osso. Porque quando ele toca nessa borboleta, alguma memória de alguma pessoa veio pra ele. E aí ele começou a ver uma cena trágica de um cara que ele perdeu toda a família em um acidente, que ele ficou muito mal, ele queria morrer, ele não aguentava mais viver. E aí, naquele desespero, naquele pânico,
o corpo dele é como se ele tivesse sido possuído pelas memórias de outra pessoa. E como aquela pessoa não queria viver, ele começou a andar em direção a um precipício. Porque já que a pessoa não queria viver, ele iria acabar se matando. Só que a Ao viu ele indo, conseguiu segurar ele até jogar ele no chão e dar um tapão, uma bufetada nele pra ele acordar. E aí ele meio que acorda. E ela fala: viu, falei pra você que era muito perigoso. Mas ele falou: cara, eu vi você tocando uma borboleta outro dia, por isso que eu toquei. Porque aquela primeira vez que ele viu ela tocou numa borboleta. Só que ela falou: cara, eu faço isso há muito tempo. Eu estou acostumada. Então eu toco nas borboletas mesmo. E aí que ele começou a ficar encucado. E falou: pera. Por que você precisa tocar nas borboletas? E qual que é a sua função propriamente dita? E aí, nesse meio todo, ela explica que a função da família dela, entre outras coisas, é coletar essas borboletas, no caso que são fragmentos de memórias, levar ela para um lugar, uma árvore, que meio que é uma porta, uma passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, ou um lugar, um nirvana, um paraíso, alguma coisa assim. E essa passagem só fica aberta quando essa árvore tem flores, quando ela está florida. Então é um período muito pequeno, tipo um mês, que é os soracados, a família Soracado tem a função de coletar essas borboletas, que são memórias, para libertar elas. Parada bem interessante, né? E ela inclusive diz que essa ilha que eles estão é um local onde as memórias naturalmente circulam. E nesse ponto o protagonista entendeu por que ela conduz e qual que é a missão dela, mas ele ainda não entendeu por que ela tem que tocar nas borboletas. Só que ela fala o seguinte: olha, eu posso ter um pouco do seu tempo amanhã? Amanhã eu te conto. E aí ele fala: pô, tudo bem, amanhã você me conta. E no dia seguinte eles se encontram e ela leva o Hairi, o protagonista, para uma clínica. E quando ele chega na clínica, ele vê uma garota que lembra um pouco a Ao. E ele fica meio confuso, mas a Ao explica e fala que aquela é a Ai. Assim, cara, que baita criatividade dos pais pra botar nome, hein? Assim, o nome de uma é Ao, a da outra é Ai. Eu acho que se tivesse mais outras filhas seria Au, Ae, né? Cada nomezinho. Brincadeira, eu sei que vai vir alguém levando a série falando até parece, a outra tem um significado tal. Eu sei, é só uma brincadeira, tá bom? É bom sempre explicar. Mas nesse momento, a Ao começa a explicar um pouco do que aconteceu e o porquê que ela tá atrás de tocar nessas borboletas todas. Ela explica que quando ela era criança, ela já conseguia ver essas borboletas. E essas borboletas não aparecem para qualquer um. Só algumas pessoas com muita sensibilidade conseguem ver. E ela conseguiu ver uma borboleta dessa. Só que ninguém na família dela, nem a irmã dela, que é aquela garota que tá deitada, acreditou na Ao. Então ela ficou muito brava, muito nervosa, porque ninguém confiava nela, ninguém acreditava nela, achava que era uma mentira. E ela se meteu naquela montanha para achar uma borboleta, para levar ela e falar: tá vendo? Era verdade. E aí essa garota que tá na cama, que é a Ai, a irmã da Ao, foi atrás dela. E elas até se encontraram, mas a Ao falou: não, eu quero provar que eu tô certa. E ela saiu correndo. Só que a Ao não achou nenhuma outra borboleta e foi encontrada no dia seguinte pelos pais. E aí que veio a grande notícia, que a irmã dela tinha sofrido um acidente, provavelmente caído de algum lugar alto, e agora, por causa da queda, estava em coma. Então, desde a infância dela, há muitos e muitos anos atrás, a irmã da Ao está em coma. E ela se culpa. Ela acha que ela teve responsabilidade por isso. E, de certa forma, teve, né? Que foi porque ela foi pra lá, que a irmã foi atrás e acabou caindo. E ela fala, então, ela acredita que as memórias da Ao estão naquela ilha, em forma de alguma borboleta. Então, e ela também ouviu falar que existe uma lenda que se ela tiver essa memória da pessoa e tiver uma pessoa em coma e ela botar as memórias de volta na pessoa, essa pessoa tem uma grande chance de voltar do coma. E é aí que o protagonista fala: não, então, já que é por um motivo desses, eu vou te ajudar. Mesmo porque ele entendeu como que é difícil tocar naquelas borboletas. E o tanto de sofrimento que causa tocar naquilo. Porque você pega uma enxurrada de emoções, muitas vezes, a maioria delas negativas. Então essa garota tá tocando em várias borboletas todos os dias. E ele fala: não, eu gosto de você e eu vou ir junto com você. E aí ele diz que vai ajudar ela até o final. E obviamente é nesse meio também que ele acaba se confessando pra ela, que ele gosta dela. Só que ela fala que não consegue entrar no relacionamento com ele porque ela não consegue ser feliz sabendo que ela meio que
prejudicou a irmã e que a irmã tá naquele estado por causa dela. Ela quer primeiro resolver o problema da irmã. Mas ele fala, tudo bem, agora você me motivou em dobro e agora que eu vou te ajudar mesmo. Então vamos lá que a gente vai achar essa sua irmã, a borboleta que representa a memória da sua irmã de qualquer jeito. E assim eles começam a ir noite após noite lá naquela floresta, naquela montanha, para encontrar uma borboleta, a borboleta das memórias da Ai. E durante essa busca, algumas coisas são explicadas e elas são muito importantes. O primeiro ponto que você precisa saber é que é da razão, do porquê que a Ao tá sempre sonolenta. Não é só porque ela fica indo na montanha à noite, mas é porque sempre que ela pega as memórias de alguém, ela precisa processar. E como você processa as memórias no seu cérebro à noite, durante o sono, por isso que você sonha e tudo mais, você precisa dormir para processar isso. E ela precisa dormir muito para processar todas as memórias que estão em uma borboleta. E inclusive é dito que uma única borboleta pode deixar alguém em coma para sempre. Porque a pessoa pode nunca terminar de processar essa informação, ou pode meio que dar uma pane no cérebro da pessoa e ela nunca mais acordar. Então, o fato de tocar numa borboleta é extremamente perigoso mesmo. E nesse tempo também o protagonista encontra um livro que diz como que faz para pegar uma borboleta, a memória da borboleta, e colocar em uma pessoa. Ele encontra como fazer e agora tudo que eles precisam realmente é encontrar a borboleta da Ai. E além disso tudo, teve um agravante, que foi o fato de que a Ai, a irmã da Ao, teve uma parada cardíaca, ela passou muito mal, quase morreu, e os médicos da família falaram que, olha, se preparem para o pior. Ela não vai aguentar muito tempo. E então a Ai falou, a Ao, no caso, falou assim, não tenho mais tempo, eu tenho que achar essa borboleta de qualquer jeito. E aí ela começou a intensificar cada vez mais a busca dela e tocar em cada vez mais borboletas, o que, né, sobrecarrega qualquer um. E um dia que porque o Rairi tocou em uma, ele ficou mó mal. E ele demorou um tempão pra acordar, ele dormiu pra caramba um dia também. E quando ele acordou, ele já era de noite, ele dormiu praticamente o dia inteiro e ele viu uma luzinha na montanha, que era a Ao, que tava lá doidona tocando, tentando pegar um monte de borboleta. Quando ele foi pra lá, ele já encontrou ela muito mal, porque ela deveria ter tocado em várias borboletas, ele via um monte. Ela não podia pegar mais, senão ela não aguentava. E tinha umas borboletas ao redor dela ainda, querendo tocar nela, enfim, não sei direito porquê. Mas aí surgiu uma quarta borboleta que começou a literalmente espantar as outras, como se estivesse perseguindo as outras, espantando elas. E aí o Rairi falou, pera aí, essa borboleta tá protegendo ela? Qual que é o sentido disso? Ele não entendeu, mas ele resolveu então tocar nessa borboleta, arriscar. E quando ele tocou, ele finalmente encontrou a memória da Ai, que estava naquela borboleta. Ou seja, a memória da Ai estava protegendo ela de alguma forma. Só que quando a Ao acordou, ela não conseguia ver a borboleta da Ai, justa da irmã dela. Isso porque ela tinha meio que um medo das memórias da irmã, inconscientemente, sabe? A só possibilidade de ela realmente ser culpada ou da irmã ter alguma raiva dela fazia com que ela tivesse um pavor instintivo das memórias da irmã. Então ela não conseguia ver. Mas como o Rairi agora sabia como transmitir as memórias, que é basicamente através de um beijo, ele beijou a Ao, tocando na borboleta, e passou as memórias da irmã. Então a memória da Ai era daquele mesmo dia que a Ao saiu correndo na montanha quando era criança, vocês lembram? Que ela falou que ninguém acreditava nela, que ela foi correndo sozinha na montanha. Então, a irmã dela, no caso a Ai, ela se sentiu muito culpada por não ter acreditado na Ao. Ela falou, cara, minha irmã nunca mente, ela odeia mentira. Por que eu não acreditei nela? Eu errei, ela começou a se sentir culpada. E aí ela começou a procurar também uma borboleta, porque se ela encontrasse uma borboleta, ela mostraria pros pais que a irmã tá falando a verdade, porque agora ela acreditava na irmã. Ela queria agora ajudar a irmã a não sair como mentirosa para os pais. E é nessa busca que ela cai de um penhasco e realmente se espatifou no chão. E é por isso que ela tá de coma. Mas agora a Ao sabe que tem uma forma de tentar trazer a irmã de volta. E ela vai ao encontro da irmã no hospital. E quando chega lá, ela também tem que beijar a irmã com a borboleta para passar a memória dela de volta para ela. E felizmente deu certo. Finalmente uma coisa em Summer Pocket dando certo, porque a Ai desperta. Só que a Ao, ela estava muito sonolenta, porque o tanto de memória que ela pegou naquela última noite foi absurda, foi muita borboleta. Então ela quase não conseguia ficar acordada, o cérebro dela pedia para ela dormir. Então ela dormiu. O grande problema
é que ela dormiu por uma semana. Então o protagonista começou a ficar preocupado. Falou, meu Deus, vai dizer que ela não vai acordar. Ele começou a entrar em pânico ali. Só que depois de uma semana, veio o momento mais complicado. Porque a Ao, ela acordou. Só que ela parecia não estar muito bem. E ela fala assim, aqui, o Hairi, você pode me levar para eu finalizar o ritual lá na árvore? Porque agora já não resta mais muita coisa. Tá caindo todas as pétalas e daqui a pouco se encerra a temporada. E eu preciso fazer isso antes que seja tarde demais. Ah, eu falei, ah não, velho, lá vai mais uma se ferrar. Puta merda, tarde demais pra quê, minha filha? Aí o Hairi também fica preocupado. Aí ele começa a ver as borboletas saindo do corpo dela. E cara, que foi as borboletas que ela pegou recentemente. Era muita. Aí ela falou, olha, eu me sobrecarreguei. Então meio que ela tava indicando o quê? Eu vou ter que dormir. E eu agora vou realmente trocar de lugar com a minha irmã. Eu que vou dormir agora em um coma profundo. E só Deus sabe até quando. E aí ele fica, não é possível, velho. Ele começa a ficar desesperado, mas ele vai levar ela pra última missão. Não tem muito o que fazer. Aí ele pega ela nas costas. E aí tem uma cena muito legal. Esse fechamento de arco de Summer Pockets é sempre muito legal. Aí vai mostrando ele passando por vários lugares onde eles tiveram boas memórias. Tipo aquela árvore que ela fica encostada. Enfim, eles passaram por vários lugares. Tipo, muito legal a cena. E aí ele leva ela até a montanha e começa a subir a montanha para chegar lá na árvore. E durante esse tempo, ele fala que quer ficar junto com ela para sempre, que não vai abandonar ela. Só que ela fala, poxa, isso me deixa muito feliz, mas eu vou estar dormindo. Eu sei que eu vou entrar em coma, basicamente, eu vou estar dormindo e... pô, me desculpa. Aí ele falou, não tem problema, então eu vou arranjar um emprego, não vou voltar pro meu clube de natação, eu vou arranjar um emprego e vou vir aqui todo final de semana, todas as estações, conversar com você, mesmo que você esteja dormindo. Porque ele sabia que a irmã dela ouvia tudo que ela falava pra ela. Elas, mesmo estando dormindo, elas conseguem captar o que está falando. Então ele falou, eu vou te fazer companhia e eu vou dar um jeito de te acordar. Essa é a minha função. Pode deixar. E aí eles sobem, né? Eles conversam um pouco mais, ela fica muito grata por saber que, mesmo ela estando acamada, ele vai estar lá cuidando dela. Isso é uma coisa muito legal. E aí, quando ele chega com ela lá em cima da montanha, ela começa a liberar ainda mais borboletas, aquele monte, e as borboletas começam a atravessar para o outro lado, só que agora ela dorme. E ela não acorda mais, não reage mais. E então tudo que ele pode fazer é levar ela de volta para o hospital. E agora inverteu a situação, porque a irmã está acordada e ela em coma. E depois, basicamente o anime começa a mostrar o que veio após esse momento. E nesse momento eu falei, pronto, mais um arco que deu errado. Pô, a pobre garota vai ficar dormindo pra sempre. Mas depois, Summer Pockets fez uma jogada muito bonita, muito emocionante e que deu uma beleza diferente pra esse arco. O que aconteceu? Ele começou a mostrar flashes do ano seguinte do protagonista. Primeiro que ele arranjou um emprego pesado ali, pelo visto pegando caixa, coisa assim. E depois mostra em todas as estações do ano, ele lá no hospital com ela. E a irmã dela fazendo fisioterapia pra voltar a andar, né? Ficou muito tempo acamada. E o caso dela foi a queda, principalmente. E aí mostra que ele foi lá no Natal, em todos os meses, todas as semanas ele tava lá ao lado dela, demonstrando o amor que ele tinha por ela e apoiando ela, já que ela não podia se mexer, mas de alguma forma estava ouvindo. E depois de um ano, aquela árvore, né, que permite a passagem entre os mundos, voltou a florescer e as borboletas voltaram a aparecer. Então, a missão dele, a partir de agora, é o quê? Fazer a mesma coisa que a Ao fez com a Ai, de buscar as memórias dela. Então ele começa uma busca pelas memórias da Ao, desculpa, para acordar ela também, mesmo correndo o risco de ele ficar em coma depois disso, que isso é um risco possível. Mas na parte final do anime, ou até no epílogo do jogo, pelo que algumas pessoas me falaram, eu não joguei ele ainda, mas eu tenho algumas referências, ao que tudo indica, ela acorda e ele não fica em coma. Então, finalmente alguma coisa aparentemente deu certo. Tanto que no anime eles fizeram uma coisa bem legal para dar um suspense, para não revelar exatamente o que aconteceu, mas para deixar bem claro, que mostra ela meio que presa nos sonhos dela, num lugar bonito, uma luz assim, ela até meio feliz e falando assim, eu confio em você, eu sei que eu vou acordar uma hora e eu vou dizer aquilo que eu sempre digo. Bom dia, que é porque ela sempre acorda e fala esse bom dia, né? Porque ela tá sempre dormindo. Então ela meio que diz que realmente ouviu tudo que ele falou, é muito grata a todo o esforço que ele fez e que ela
aparentemente vai acordar e eles vão poder ficar juntos. E esse é o arco da Ao. E esse ponto aqui, esse arco, ele teve uma pegada diferente, porque ele teve alguma melancolia, teve alguma tristeza, mas ele não foi igual, por exemplo, da Kamome, que pra mim é muito de partir o coração. O dela foi mais... teve um final um pouco mais doce, um pouco mais interessante. E também as demonstrações de amor do Hairi, no caso dela, pra mim foram os maiores. Foram o mais convincente de todas as rotas até agora. E aí eu até queria deixar um questionamento legal pra vocês aqui. O que vocês fariam? Deixa aqui nos comentários. É basicamente um desafio. Quero saber o que você mesmo... Mas seja sincero, sem querer só passar uma de bonzão. O que você faria na sua situação se você fosse o Hairi e a pessoa que você gosta, não interessa quem seja, estivesse em cima de uma cama e pudesse dormir para sempre? Você continuaria lutando por anos por uma pessoa que talvez nunca acorde? Ou você ia pensar assim, olha, eu preciso viver a minha vida, cara. Eu também não posso sacrificar minha vida inteira por outra pessoa, né? Tipo, não, eu preciso ser feliz também. Não adianta eu ficar me privando por causa de alguém e tal. E seguiria a sua vida ou não. Ou você poderia literalmente ficar anos sozinho, lutando, pegando memórias complicadas, tomando trauma atrás de trauma para salvar a pessoa que você ama. O que você faria? O quão longe você seria capaz de ir por uma pessoa? Você teria coragem de fazer o que a Ao fez pela Ai e o que o Hairi vai fazer pela Ao? Seja você homem ou mulher, não interessa. Você teria coragem de fazer isso? Qual seria a sua condição? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham. E eu acho que esse debate, essas coisas de Summer Pockets, essas reflexões, são a alma do negócio. Então, é interessante pensar um pouco sobre isso e até conversar também. Beleza? Mas então acho que era isso que eu queria falar com vocês. Acho que agora vocês entenderam melhor o arco dela. É um arco bonito e muito legal. Recomendo demais vocês principalmente jogarem, que dizem que o jogo é muito interessante. Mas é isso, galera. Se gostaram do vídeo, um like aqui, um hypar, porque ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.